Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos contas de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. A proclamação da Palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor, nos interpele mais fortemente. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amado irmão, amada irmã, Jesus contou essa outra parábola à multidão para didaticamente fazer compreender o que é o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. E dá uma ordem: deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Ilumina, irmão e irmã, nossa compreensão as ponderações encontradas nas homilias de Gregório Palamas. Ele comenta assim: a colheita das espigas inanimadas é feita conjuntamente por muitos segadores. A das espigas espirituais à humanidade é feita por um único ceifeiro que da incredulidade recolhe para a fé os que recebem os arautos do Evangelho. Os segadores dessa colheita são os apóstolos e seus sucessores, e os doutores segundo as necessidades da Igreja. A respeito deles, disse o Cristo: aquele que colhe já recebe o salário, ele ajunta fruto para a vida eterna. Tanto maior recompensa espiritual recebem de Deus os doutores, quanto maior é o número dos fiéis que congregam para a vida eterna. Mas existe também outra colheita, a transferência de cada um de nós desta vida para a futura. Neste caso, os segadores são os anjos que, de certo modo, excedem os apóstolos, pois, uma vez recolhida a messe, escolhem e separam os bons dos maus, como o trigo do joio. Levam os bons ao reino e enviam os maus ao inferno. Nossa conduta nos definirá sempre como semeadura de joio ou de trigo. A graça de Deus nos oriente e fecunde nossas escolhas para sermos colhidos como o trigo de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens,
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.